para todo mundo! Tudo bem, pessoal? Bom, eu já falei aqui no canal sobre obstáculos, sobre armadilha. E agora, para ir fechando essa série, eu vou falar sobre tempestade. Mas antes eu quero te pedir uma coisa, quero pedir um favor. Dá um joinha nesse vídeo para ajudar o canal. Se lá no final você não gostar da mensagem, aí você tira o joinha. Só que é para não esquecer, né? Então se você gostar demais lá no final, aí você compartilha, que é para chegar para mais gente. O que você acha? Então vamos lá. Marcos, capítulo 4, verso 37, 38 e 39. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e se fez completa bonança. Bom, esse grande milagre, ele aconteceu no Mar da Galileia. Os discípulos conheciam muito bem aquele lugar. Conheciam demais o barco que possuíam e estavam seguros sobre a travessia que eles iam fazer. Era algo muito fácil para eles, ó, sopa de minhoca. E lá se foram. Mar calmo, tranquilo, a distância pequena, nenhum problema à vista. Porém, o texto nos diz que repentinamente começou a soprar um forte vento. E as ondas começaram a levantar-se sobre o barco e os discípulos se tornaram impotentes. Impotentes diante da fúria da natureza. E por isso, por mais que eles se esforçassem, nada poderiam fazer para evitar o naufrágio. Em meio a esse caos, eles recorreram a quem? Isso mesmo, a Jesus. Na nossa vida também, pessoal, é assim. De repente surge uma tempestade, a gente pode perder o emprego, se deparar com uma doença sem cura, podemos perder alguém que nós tanto amamos e nós não temos forças às vezes para acalmar essa tempestade. A história diz que quando Jesus foi despertado do sono, ele repreende o vento e acalma o mar, que volta a ficar tranquilo, fica manso novamente. E às vezes Jesus está adormecido dentro dos nossos corações. Sabemos quem é Ele e sabemos também o poder que Ele tem, mas não clamamos. Essas tempestades vêm apenas para nos ensinar a confiar nele, no seu total controle sobre a nossa vida e sobre as coisas que estão ao nosso redor. Gente, se Cristo estiver conosco no barco, nenhuma tempestade poderá nos meter medo. Presta atenção nessa. Pois assim como as palavras de Jesus acalmou a tempestade no Mar da Galileia naquela época, ainda hoje ele continua a ter o mesmo poder para acalmar a tempestade da nossa vida. E sabe por que eu estou te falando isso? É porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Paulo nos escreve em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero falar mesmo sobre uma outra passagem da Bíblia que fala de tempestade no meio do mar. Mas nessa, Jesus não está dentro do barco. Diz assim em Mateus capítulo 14, verso de 25 a 27. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Mais cedo, Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista e tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele queria ficar sozinho para orar e então pediu aos discípulos que entrassem no barco e fossem em frente. Acontece que lá na frente
Já em alta madrugada, num breu lascado, os discípulos se viram novamente em meio a uma tempestade. Só dessa vez, Jesus não estava a bordo. E começaram a ter medo, natural, né? Medo da tempestade, medo dos ventos, das ondas. Foi quando Jesus chegou e Pedro, naquele momento, resolveu experimentar, presta atenção, a fé de uma outra forma. Veja aqui em Mateus 14, verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha só, Pedro queria andar sobre as águas também. Agora olha aqui, no verso 29. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Aí eu te pergunto, vai ficar aí com medo, parado, dentro do barco, no meio da tempestade? Ou vai ter fé e seguir em direção a Jesus, assim como fez Pedro? Pensa, Pedro foi o único que andou sobre as águas junto com Jesus. Já imaginou experimentar um negócio desse? Veja só que experiência linda, ímpar, diferente de tudo e de todos. Tá certo que quando Pedro desviou o olhar e olhou para o vento, ele teve um pouquinho de medo e começou a afundar. Mas nesse momento, ele gritou pela ajuda de Jesus. E veja só o que Jesus fez. No verso 31 ele fala: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Gente, Jesus estendeu a mão a Pedro quando? Isso, foi imediatamente. Gente, o medo é um limitador da nossa fé, então não tenha medo. Agora, para ir finalizando, eu quero fechar com uma última mensagem. Depois que nós passamos por uma experiência dessas, nós mudamos o nosso modo de enxergar as coisas. Lá no primeiro texto, no livro de Marcos, no capítulo 4, ele finaliza assim. Marcos 4, verso 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, até esse momento tinha-se dúvida de quem era esse. Mas depois de tamanho feito, depois de tudo que aconteceu, veja só a conclusão que os discípulos chegaram em Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nunca se esqueça que Jesus se importa com você. Ele se importa com as tempestades que estão assolando o seu barco. Ele não está distante de você. Então, se você quer que Ele assuma o controle da sua embarcação e acalme a tempestade da sua vida, não tenha medo. Um abraço, até a próxima, pessoal!